A nova política de valorização do salário mínimo vai ser bom ou vai ser ruim? Fique com a gente e vamos descobrir. Olá, aqui é o Alípio de Araújo Neto mais uma vez falando para o canal Imposto de Renda Nacional, popular IRN, trazendo aqui informações, opiniões, dados sobre economia, finanças, contabilidade, claro, nosso principal carro-chefe, também situações política econômica, essas coisas todas. Vou trazer aqui que foi na segunda-feira, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou aqui a conversão da medida provisória 1172 de 1º de maio de 2023 em lei, na lei 14.663 de 28 de agosto de 2023. Antes da gente seguir, vou pedir para você, ajudar a gente aqui para ver se a gente está indo bem, está indo mal, você dar uma curtida aqui e se inscrever no canal para incentivar a gente a fazer novos vídeos. Fiquei aqui 2 dias pesquisando um pouquinho, lendo um pouquinho, vendo outros vídeos de alguns colegas, e aí a gente traz essa questão agora, né? Claro que uma valorização do salário mínimo é muito importante, mas a gente tem que ver se ela vai ser boa, para quem ela vai ser boa e de que maneira vai funcionar essa valorização. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para ter alguém ganhando salário mínimo, precisa ter alguém pagando salário mínimo. Então, assim, hoje no Brasil, segundo o Sebrae, segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, o país tem cerca de 55% do conjunto total de empregados com carteira assinada sendo trabalhadores de pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas. Então, essa é uma questão muito importante para a gente debater, para a gente colocar, para a gente suscitar aqui no debate, porque é muito importante ter um aumento do salário mínimo, mas é importante também que as empresas paguem esse salário mínimo em dia, conforme a lei. Então, assim, o que a lei diz? É uma medida provisória que foi instituída em 1º de maio desse ano, para reajustar o salário mínimo de acordo com a inflação, para ter um ganho real, até um ganho um pouquinho acima da inflação. E essa medida provisória, que era para esse ano, a ideia, o plano de campanha do atual presidente foi exatamente, ele prometeu que o salário mínimo teria ganho real, teria ganho acima da inflação ano a ano. De que forma isso se dará? Como é que isso vai se proceder? O que consta aqui, vou dar uma olhadinha aqui na lei, na notícia da lei, é que os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo corresponderão à variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acumulado nos últimos 12 meses, encerrados em novembro do exercício anterior ao reajuste. Então, significa que o INPC, todo mês lá, ele é divulgado, às vezes não, quando isso não acontecer, o governo federal, o Poder Executivo, vai estimar os índices para poder fazer o reajuste, ao final do ano, quando chegar o 1º de janeiro. E esse índice ele calcula os preços de alguns itens fundamentais que são comprados, consumidos todos os meses, todos os dias no Brasil. Ele calcula um índice e esse índice vai dizer quanto foi a inflação em um determinado período, geralmente de um mês, e ao final do ano de um ano, 12 meses. Calculando a inflação através desse índice, vai se ter o primeiro reajuste, primeiro fator de reajuste do salário mínimo. O outro fator de reajuste vai ser o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as mercadorias, tudo que foi produzido, vendido e economicamente pode ser estimado numa economia, num país, num estado, mas no caso aqui do Brasil, Os indicadores mais utilizados na macroeconomia é exatamente o Produto Interno Bruto, que vai servir de parâmetro para esse reajuste. Só que o PIB que vai servir de parâmetro vai ser de 2 anos anteriores. O PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos anteriores para fim de aumento real. Ou seja, 2024
vai considerar o PIB de 2022, 2 anos anteriores, tá? E os reajustes que tiverem valores decimais, né? Vamos dizer, 0,000%, vai dar lá, em vez de reajustar para 1.420, vai para 1.420,5. Aí, em vez de ser para 1.420, vai ser, né, 1.420 e 22 centavos e meio, vai para 23 centavos, vamos dizer assim. Tá? Os reajustes e os aumentos serão estabelecidos pelo Poder Executivo Federal por meio de decreto. Neste caso, o ato divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo decorrente, observado que o valor diário corresponderá a 1,30 avos e o valor horário a 1,220 avos do valor mensal. Tá? Porque é claro que, né, considerando a carga horária atualmente vigente. Então, por que isso é importante? Por que isso, para quem isso vai ser bom, para quem isso vai ser ruim? Cara, vai ser bom para quem ganha salário mínimo, porque vai ter de fato aumento real que muitas vezes não teve ao longo da história, desde que ele foi instituído no Brasil. Muitas vezes você tem um reajuste que a inflação não compensa. Você tem um reajuste abaixo da inflação e você perde o poder de compra do seu dinheiro. Para quem ganha salário ou para quem tem o ganho atrelado ao valor base do salário, é uma boa medida. Para quem paga, já talvez não seja boa. Te lembra aqui que nós frisamos aqui no início que o Décio Lima, presidente do Sebrae, chamou a atenção que existem 55% do conjunto total de empregados com carteira assinada trabalham em micro e pequenas empresas. É importante salientar que a dificuldade que as micro e pequenas empresas têm de manter seus próprios ganhos, né, acima da inflação. Porque muitas vezes elas não têm esse poder de determinar preços, que são determinados pelos produtores, pela indústria, ou pelo pessoal da produção agrícola, ou pelo extrativista, ou até mesmo da distribuição, e o varejista, né, pequenas empresas geralmente são de serviços, de comércio, eles acabam tendo essa dificuldade de se relacionar o lucro, né, com o aumento do preço. Eles não determinam o aumento do preço, mas eles sofrem com o aumento do preço também. Pequenos varejistas, pequenos comerciantes, pequenos profissionais de serviço, eles acabam sendo sufocados por essa relação, né? Você tem a produção, aumenta o preço, ou seja, aumenta o custo para ele. E lá na frente ele não pode aumentar o preço de venda dele tão alto que ele pode perder o mercado, pode perder o consumidor. Então ele fica espremido nessa margem, tentando, né, gerar lucros, pagar as contas e gerar lucro para ele, né, nessa margem espremida aí de custos altos e preço que não pode subir muito. Então essa questão do salário acaba sendo mais um custo, né, que para quem tem empresa, para quem tem funcionário, que ele vai ser anualmente já reajustado. Isso é uma questão. Vai ser um problema? Depende da capacidade da empresa se organizar e poder também gerar mais lucro com isso, mais receita. Porque a partir do momento que as pessoas têm um salário melhor, elas acabam consumindo mais. Então você tem que aproveitar também essa situação e saber quem é que está ganhando com essa valorização do salário e investir nesse público, é claro. Mas é uma questão que a gente tem que ficar atento também, porque a gente tem pequena empresa, a gente acaba sendo estrangulado por essas margens, né? Por esses, né? No ruim, infelizmente o salário, né, do funcionário, né, da pessoa, acaba sendo um custo. Você tem que saber lidar com esse custo que vai ser anualmente reajustado acima da inflação, ou seja, vai ser uma questão muito difícil de se lidar para pequenas e médias empresas, porque se ela aumentar o preço para cobrir o custo do salário no ano seguinte ela vai ter que pagar o salário que foi reajustado de acordo com o preço que a gente acaba aumentando, né? Então fica uma situação complicada. Então vamos ver como é que, né, o país, de uma forma geral, vai poder lidar com isso. De uma forma geral, eu acho interessante esse reajuste, né, de acordo com a inflação, porque quem ganha o salário vai ter essa possibilidade. Agora, a gente tem que ver, principalmente, né, com a reforma tributária que está sendo tratada aí também, se os impostos para pequenas e médias empresas vai ser realmente
flexibilizado num bom sentido para as pequenas e médias empresas, para poder que elas não fiquem sufocadas com essa questão salarial. Tudo isso é muito importante. A gente tem que sempre pensar na economia, a gente não pode pensar só no meu lado, só no lado dele, só no... a economia como um todo. Ela funciona como um todo. Tem que pensar em todos os lados. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil trazer soluções econômicas assim que satisfaçam, que resolvam problemas. São questões complexas, não tem jeito. Então, o que isso pode gerar? Ao mesmo tempo que pode gerar uma satisfação maior, né, um consumo maior, as pessoas podem consumir mais porque estão ganhando mais, também pode gerar mais desemprego, porque 55% das pessoas hoje trabalham em pequenas e médias empresas podem perder seus empregos porque os pequenos e médios empresários podem não ter condições de manter esse aumento constante. Não estou dizendo que o aumento seja ruim ou etc., mas é uma realidade que pode acontecer, a gente tem que estar atento. Então, essa medida é importante, mas ela não pode ser isolada, ela tem que ser acompanhada de alguma estrutura que permita que os pequenos e médios, em pequenas e médias empresas, né, os pequenos e médios comerciantes e prestadores de serviço, possam ter condições de estar em dia com essas novas determinações, tá bom? Espero ter sido claro. Se não fui, vou aumentar o meu ring light aqui. Também, depois, no próximo. Então, você achou interessante esse conteúdo, deixa a sua curtida, aproveita que é de graça, pelo menos isso não é de graça, não paga imposto. E se você se inscrever no canal, ajuda a gente a saber, a gente se incentivado a fazer mais vídeos, mais pesquisas. Você concorda comigo? Se não concorda, está errado. Tô brincando. Se você não concorda, diga por quê, por favor, que eu posso estar errado, não pode estar errado. Então, a gente vai pesquisar mais para a gente saber onde foi que eu errei. Tá bom? Eu acredito que eu apresentei meu ponto de vista de forma sucinta. Bom, muito obrigado. Valeu.